E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Você sabe que eu estava ontem falando sobre algo. Às vezes a gente orienta tanto, o Espírito Santo usa a gente para orientar tanto as pessoas. E eu sempre digo, né, nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos fazer muitas coisas, mas fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você pode vir a uma reunião como essa, você pode vir a um culto como este. Você veio, simplesmente veio. Veio para ver se acontece alguma coisa, para ver se absorve alguma coisa dentro daquilo que você acha que é conveniente a você. É diferente da pessoa que ela sai com um propósito, ela vem com um propósito, ela vem com sede, com fome, ela vem, já que ela se propôs sair de casa e vir à igreja, então ela vem com corpo e mente para a igreja. Não é só corpo, é corpo e mente para a igreja. O espírito dela vem para a igreja, porque muitas pessoas o corpo vem para a igreja, mas o espírito não. E é diferente. Então, quando a pessoa, ele só traz o corpo para a igreja, ele absorve muito pouco. Ele não consegue entender. Então, eu estava dizendo ontem, porque isso foi uma coisa que não é a primeira vez, que eu ouço isso. Talvez a gente seja um pouco mais educados para falar a verdade para as pessoas, né? Eu tenho algumas situações, e isso já aconteceu outras ocasiões, e da gente orientar as pessoas, o Espírito Santo nos usar para falar, mostrar o que precisa ser mudado na vida das pessoas, o que precisa, quais as atitudes, o posicionamento, as decisões que as pessoas precisam tomar para ter uma vida excelente, para viver uma vida de excelência, para ser abençoado, bem-sucedido em tudo que faz. E muitas vezes as pessoas ignoram. Então, eu estava dizendo que eu atendi uma pessoa que, aliás, eu já atendi inúmeras vezes, né? Eu já aconselhei inúmeras vezes. E você sempre trabalhando para mudar, porque o maior desafio, o seu maior desafio, não é mudar a tua vida financeira. O seu maior desafio é mudar a tua mente, a tua mentalidade. Esse é o maior desafio que você tem. Porque se não mudar a tua mente, só questão de tempo você está enfrentando tudo novamente, você está passando pelas mesmas coisas novamente. Ou, se não mudar a tua mente, você também não acredita que você possa alcançar uma determinada posição, ser de uma determinada forma, ser uma pessoa excelente em tudo que faz, ser cabeça, ser dono do seu próprio negócio, né? Ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa admirável, uma pessoa que as pessoas queiram seguir, que queiram imitar. Então, eu dizia ontem, porque isso foi uma coisa que mexeu comigo, né? Mexeu comigo porque eu aconselhei uma pessoa muitas vezes, e incentivando essa pessoa, muda a tua vida, abre a tua mente, cresça. Se você não crescer por dentro, você não vai crescer por fora. Nada vai mudar. Se você não mudar a tua mentalidade, você não sai da posição que você está. Você não vai crescer, você não vai prosperar, você não vai ter um bom relacionamento familiar, você não vai ter um bom relacionamento com a sua esposa, você não vai ter um bom relacionamento com seu marido, você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, porque a tua mentalidade hoje não permite que seja feito assim. Então, mas a pessoa, ela sempre olha, o mundo está errado, tudo está errado, você está errado,
né? O que eu estou falando está errado, está tudo errado, ela está certa. E aí, essa pessoa, ela procurou um grande profissional, um profissional renomado, procurou um profissional e pagou caro, para que aquele profissional a orientasse e mostrasse o que precisava ser feito. Então, maravilhoso, perfeito, não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra, eu penso que as pessoas têm que evoluir, têm que investir na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal, tem que evoluir. Mas, nesse caso, foi um caso, enfim, talvez teve que ouvir de alguém de fora e ter um choque de realidade, que o choque de realidade foi bastante traumático. Porque a partir do momento que contratou aquele profissional, então você me contratou, você já me pagou, não pagou? Então, está aqui, você me pagou e pagou caro. Então, agora é o seguinte, você quer ouvir o que eu tenho para dizer a você, ou você quer ouvir o que você quer ouvir? Não, quero ouvir o que o senhor tem para dizer. Então, tá bom. Então, você me contratou e você me pagou. Quantos anos você tem? Aí eu tenho 50 e tantos anos. Quanto você tem na sua conta bancária? Aí eu tenho X. Como é que está o seu relacionamento familiar? Como está seu casamento? Meu casamento está uma droga, está assim, assim, assim. Como é que está o relacionamento com os seus filhos? Está assim, assim, assim. Quanto você pesa? Aí eu peso, por que você pesa tanto assim? É porque eu acabei me estressando, acabei lançando minha ansiedade da comida, acabei não sei o quê. Tá, e foi escorrendo. Foi fazendo as perguntas, escorrendo. Quando terminou, ele falou assim, está tudo certo, você tem a vida que você merece. É isso aí que você merece. Porque você só plantou para isso. Você não plantou para nada diferente. Você foi um cara desorganizado, você foi um cara que nunca evoluiu, não cresceu, você foi um péssimo profissional. Sabe por que você vem aí de uma vida financeira complicada? Porque você sempre olhou e culpou alguém, você nunca olhou para você, que você é o responsável. Você é o responsável pelos seus fracassos, você é o responsável pelos seus erros, sabe por quê? Porque todas as escolhas foi você quem fez. Quando você escolheu ser um preguiçoso, quando você escolheu ser uma pessoa passiva, quando você escolheu, e foi falando para ele, quando você escolhia dormir mais, quando você deveria estar estudando, investindo, quando você deveria, como é que está a tua fé? Minha fé está uma droga. Então, está tudo certo, você tem a vida que você merece. Porque quando você escolheu, enquanto você estava vivendo na zona de conforto, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Porque você poderia estar investindo no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento profissional, você poderia estar se desenvolvendo, crescendo como chefe de família, como um empresário, você poderia, mas você não se preocupou com nada disso, querido, está tudo certo. Você tem a vida que você merece. Chocou. E, bispo, o que o senhor acha aí disso? Eu acho que está certo. Porque não adianta a gente culpar os outros. É mais ou menos como acontece hoje. O que a gente fala? O que nós falamos nos 52 dias? Descansa não. Não descansa não. Porque não tem descanso. Quando você acha que você está descansando, o mal está trabalhando. Quando você acha que você está descansando, o mal está trabalhando, vai perder a oportunidade. Tem outros atentos, desenvolvendo, crescendo, progredindo, querendo melhorar, querendo evoluir. Tem outros buscando a Deus, buscando a direção, buscando visão, orando, fazendo um bom plantio, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Diga comigo, tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, quando o cara falou isso para ele, está tudo certo, você tem o que você merece, ele estava dizendo isso, você colheu o que você plantou.
São escolhas. São escolhas que a gente faz. E aí, quando a pessoa vem a nós para falar sobre a situação, mas você ouviu isso tantas vezes. Talvez agora, talvez o choque foi mais traumático. É um choque de realidade. Por quê? Porque quando tudo na vida são escolhas nossas. Como nós vamos usar o nosso tempo, como nós vamos gastar o nosso dinheiro, como nós administramos aquilo que está em nossas mãos, como nós vamos tratar as pessoas. Ou não é escolhas nossas? Como eu vou tratar as pessoas que estão ao meu redor, como eu vou tratar, que tipo de profissional eu serei, que tipo de líder eu serei, que tipo de empresário, que tipo de comerciante, o quanto eu estou determinado a crescer, a me desenvolver por dentro e por fora, primeiro em vista por dentro. Né? Porque é sempre o conselho que a gente dá, né? Eu quero montar minha estrutura, quero deixar minha estrutura bonita. Querido, não se preocupe com isso. Tem muita biboquinha por aí que a aparência não é tão boa, mas a parte interna é excelente e está arrebentando. Como tem gente que monta uma estrutura gigantesca e a parte interna é um caos, arrebenta. Então, é importante a gente ter uma bela estrutura externa, mas principalmente interna. Principalmente interna. Então, a mentalidade, como é que pensamos, a escolha é nossa. Como vamos pensar, a escolha é nossa. Falar em escolha nossa, deixa eu ler Josué 18, 1-3, isso. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Diga comigo, a terra foi dominada por eles. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Volta ali, por favor. A terra já tinha sido dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, diga comigo, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Até quando? Eles já haviam entrado, muitos já haviam conquistado, 5 então, já havia conquistado, mas 7 tribos não havia conquistado. E aí era porque Deus não tinha feito nada ainda. Olha como Josué disse ao povo, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor deu? Seus irmãos já entraram e tomaram posse. Seus irmãos já entraram, lutaram, guerrearam e conquistaram. E vocês, até quando? Você sabe que muitos não entraram na terra porque eles não acreditaram ou não acreditavam que pudessem chegar a conquistar, derrotar os inimigos que ali haviam e conquistar a terra. Muitos não conquistaram por isso. Quantos de nós ainda carrega aquela mentalidade que isso não é para mim? Que eu não sei se um dia eu vou conquistar isso, se um dia eu terei isso, se eu posso, se eu sou capaz. E lá no meio tinha pessoas, você vê, por mais que Israel havia conquistado, 7 não havia tomado posse. E olha como Josué disse, diga comigo, até quando vocês vão? Que palavra está ali? Então era uma negligência, era falta de atitude. Era falta de atitude, tinha que lutar, claro que tinha.
tinham que lutar. Mas era uma vitória certa. Já havia promessa que a terra era deles, mas tinha 7 tribos negligenciando ainda. 7 tribos que não acreditaram que pudesse entrar e tomar posse. E aí vem Josué e puxa a orelha, dá aquele despertamento: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Os vossos irmãos já tomaram posse. Passa, por favor. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, diga comigo, deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Promessa de Deus não deixa de cumprir, Deus não deixa de cumprir suas promessas. Posso falar uma coisa para você e você vai prestar atenção nisso a partir de hoje? Preste atenção nisso a partir de hoje. Por que a grande maioria dos judeus são ricos? Você já viu isso ou não? Não? Não entendi. O exemplo de um é o Silvio Santos. Mas isso nós estamos falando de no mundo. No mundo. No mundo. Procure se informar sobre isso. Procure se informar. Você vai ver que os judeus, eles estão espalhados pelo mundo. Pelo mundo. Mas aonde eles estão, a grande maioria são extremamente prósperos. E ricos e bilionários. Por que será? Você sabia que, e outra coisa interessante, você sabia que Israel, porque os judeus, eles só fracassaram, só perderam, só foram humilhados em tempos de desobediência. Só. Então eles perdiam para eles mesmos. Como a mensagem de ontem. Enquanto eles estavam na fidelidade, havia uma muralha de fogo ao redor deles. E havia uma maneira dessa muralha enfraquecer. Era para o lado de dentro. Era quando eles enfraqueciam espiritualmente. Era quando eles, de alguma forma, desobedeciam a Deus. Israel, você vê que em tempos de desobediência, eles passaram pelo caos. Pelo caos. Só que na obediência é assim, estrondosamente. Porque, se você não sabe, Israel só é nação desde 1938, voltou a ser uma nação. 1938, como é que uma nação de 1938 para cá se torna essa potência que é hoje e independente do mundo? Porque é perseguido pelo mundo, né? É discriminado pelo mundo. E os judeus espalhados pelo mundo são todos, na sua grande maioria, prósperos, ricos, milionários e bilionários. No Brasil nós temos inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Dentre eles o Banco Safra. Dentre eles, aqui no Brasil, o Banco Safra é um judeu. E eles são extremamente rigorosos com as suas crenças, fiéis, extremamente fiéis. No dia sagrado deles, não tem negócio com eles.
Inclusive, estudiosos da Bolsa dizem que no dia sagrado dos judeus há uma queda na Bolsa. Porque você vê o poder de movimentação deles. Olha o poder de movimentação deles. Há uma queda significativa. Por causa da fortuna que eles movimentam. Do poder econômico deles. Mas o dia sagrado deles é o dia sagrado deles. São homens dirigidos que levam muito a sério os ensinamentos bíblicos, dizimistas e ofertantes fiéis. E como pode, espalhados no mundo inteiro, aonde eles chegam, eles frutificam. Aonde eles chegam. Não sei se você sabe, se você não sabe, passe a pesquisar isso, que agora virou tema. Os grandes pensadores, administradores, têm começado a estudar a história dos judeus. Qual é o segredo deles? E o segredo deles está em seguir as leis do Senhor. Está nisso. Onde eles chegam? Viveram momentos terríveis? Viveram. De desobediência. Foram derrotados por inúmeras vezes? Foram para eles mesmos. Só quando caíram em desobediência. Mas em obediência a Deus, em aliança com Deus, imbatíveis. E você vê que chega num lugar, e aonde eles chegam no mundo, eles... E aí começaram a estudar isso. Começaram a pesquisar isso. Por quê? Porque tem segredo. Tem segredo isso. Como é que pode? No Brasil os caras frutificam, nos Estados Unidos são bilionários. E o lugar que eles mais crescem e cresceram foi lá fora, nos Estados Unidos. E pelo mundo afora. Como? Com base em quê? A nação 1938, que voltou a ser uma nação. Já... Se você pesquisar, você vai ver que uma porcentagem, se não me engano, cerca de 20 e poucos % do Prêmio Nobel da Paz, judeu. Pesquisa isso também. As grandes mentes, judeus. Einstein é judeu. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa lucidez? De onde vem esse poder? De onde vem essa visão? De Deus. De Deus. Por isso arrebentam. Visão para administrar, visão para atrair a bênção, visão para multiplicar. Tanto é que tem algo que eles brincam no meio deles, né? Que eles se gabam disso. E tudo isso acreditam seriamente que é por causa da visão que Deus deu a eles. Toda essa visão que muitas vezes é transferida a nós. A visão que Deus deu a ele, mas no meio dos judeus eles falam o seguinte, que você pode abandonar, largar um judeu no deserto e passar um tempo, você volta lá para ver se ele está morto, e você vai encontrar um oásis montado no lugar. Por quê? A bênção e a capacidade de trabalhar, de agir. De onde vem a visão? De Deus. De tudo isso que nós lemos. De todos os ensinamentos que nós lemos. Volta Josué 1:10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto.
para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. 3:1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, que era a presença do Senhor. A arca era o símbolo da presença do Senhor, tinha que seguir a direção da arca, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproxime, desse modo saberão o caminho, que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá, nunca passaram por lá, é um caminho novo, vocês nunca passaram por lá, siga a direção de Deus, da arca. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, diga comigo, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas olha a palavra: santifiquem-se, santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se. Quando nós falamos de tratar as coisas de Deus com muita seriedade, eu estava comentando hoje, tem alguém aqui que já foi em Israel ou não? Não? Já foi, né? Então você sabe do que eu estou falando, e certamente se você for por uma grande capital, você vai ver isso também. Então, eles tratam com muita seriedade as leis de Deus. O judeu verdadeiro, ele tem um alto nível de comprometimento. Tem todas as suas práticas, o que é impuro, o que é sagrado, o que não deve se contaminar, e não se contaminam mesmo. Tem a sua disciplina de oração, aonde quer que estejam, eles param 3 vezes para orar. Deu o horário, para. Deu o horário, aquele momento é sagrado, é santo, é o momento principal, é deles com Deus. Tanto é que, por que eu perguntei se alguém foi em Israel? É muito comum, pode prestar atenção na hora que você estiver assistindo um documentário, alguma coisa dessa natureza, que estiver passando por alguma rua de Israel, pode prestar atenção que se você vê um judeu parado fazendo assim, ó, é na rua, é na calçada. Deu o horário deles, aonde eles estiverem, eles vão parar. Eles vão orar. É o momento sagrado deles. Se tiver no avião, ninguém nunca viajou com um judeu no avião? Nunca? Se tiver no avião, eles vão parar, eles vão levantar, eles vão para um lugar e vão orar. Compromisso, temor, um alto nível de comprometimento, um alto nível de fidelidade. Onde pisam, na terra que descem, aonde pisam, eles sabem que o segredo do sucesso está na bênção do Senhor sobre a vida deles. Não é isso que acontece muitas vezes com o cristianismo. Cristãos que mas não é. Que creem, mas não creem, que são fiéis, mas não são fiéis. Que são comprometidos, mas não são comprometidos. Que tem medo de assumir a sua fé, tem medo de dizer que é cristão. Tem medo de dizer que vem à igreja. Não. Se tiver, você vai saber que eles são, que você vai ver o quipazinho na cabeça deles. Que é símbolo da autoridade de Deus sobre a vida deles. Você vai ver, ele não tem nenhum desconforto de parar, e você está aqui do lado, e ele parar e vai fazer a oração deles.
tem nenhum problema. Para tudo. Tem alguém que já fez negócio com um judeu aqui? Já? Já fez negócio com um judeu? Faz de sábado? Não? Já almoçou com um judeu? Tem rituais na hora do almoço? Os que você teve contato, o que eles não comeu junto com você? Hã? A maioria dos alimentos são diferentes. Inclusive no avião, os alimentos deles são diferentes. Porque respeitem a minha fé. Respeitem a minha fé. Outro dia que eu soube disso, eu não sabia disso. Uma professora estava me dizendo o seguinte, que filho de judeu e também adventista, eles, no dia sagrado deles, eles são obrigados por lei a dar presença, e qualquer trabalho que for realizado, eles têm que ser pontuados, normalmente como se estivessem presentes nas escolas. Por lei. Por lei. Isso aqui, não é lá não, isso aqui. Professora, coordenadora de escola, diz que é obrigado por lei. Então, você vê, o alimento deles são diferentes, eles têm a forma deles lidar com os talheres, todo um processo. Isso se chama, bispo, isso é radicalismo. Chame como quiser. É a fé deles, tem que ser respeitada. E se eles tratam com seriedade, se funciona na vida deles, se Deus tem abençoado eles. Olha lá o que ele está falando. Ó. Isso, o Marcelo está dizendo porque o Marcelo é consultor financeiro. Lida no meio de empresários, bancos e etc. Fundos de investimento. E ele está dizendo o seguinte, que eles interrompem a reunião e pedem licença para ir fazer as orações deles. Se fosse um cristão, diria assim, eu não vou nem falar isso, o que vai falar comigo? O que vai achar de mim? Vai nem fazer negócio comigo, vai achar que eu sou radical. É aquilo de você saber que você tem a bênção de Deus. Você é abençoado. Que Deus é com você. Essa o posicionamento deles. É aquilo de você saber que Deus é com você, a bênção está com você e acabou. Você quer estar comigo, você vai ser abençoado também. Se você não quiser, eu vou continuar sendo abençoado. Porque a minha bênção não depende de você, minha bênção depende de Deus. Quem está entendendo, por favor? Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de um alto nível de comprometimento, nós estamos falando que toda essa disciplina espiritual traz prosperidade, traz riqueza para a vida da pessoa. Se você nunca teve essa curiosidade, por favor, faça uma pesquisa. Você vai descobrir que os judeus, esse povo que muitas vezes é odiado pela grande maioria, você vai descobrir que eles, em porcentagem, eles são os maiores prêmios Nobel da Paz. Você vai descobrir que eles são o número de judeus milionários e bilionários no mundo é gigantesco, e aonde eles estiverem. E como se explica isso? Como se explica isso? Sorte? Sorte? Carrega sorte com eles? Ou a bênção de Deus, uma vez que eles tratam com tanta seriedade, uma vez que eles trabalham para cumprir com aquilo que Deus mandou, segue a direção, as orientações, todas as orientações, são dizimistas, são ofertantes, são doadores, já foram estraçalhados, dão a volta por cima de forma incrível.
incrível e sobrenatural. Diga comigo, santifiquem-se. Essa é a palavra para cada um de nós. Quer mais? Santifiquem-se. Santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje, diga comigo, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Que coisa linda, olha aqui, hoje eu começarei a exaltá-lo diante. Você vê que quando Deus quer exaltar uma pessoa diante de todos, Deus exalta. Quando Deus quer promover uma pessoa diante de todos, Deus, Ele promove. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, diga comigo, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Você vê que coisa linda, né? Nós falamos sobre isso outro dia, né? Tudo é a capacidade de crer. Você vê que através de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Não foi? Deus abriu o Mar Vermelho. E foi justamente com essa palavra: por que clamam a mim? Diga ao povo que marche. E começaram a adentrar o mar, pisar, e as águas, o mar se abriu. Agora aqui, se repetindo no Jordão. E eles creram que aconteceria novamente. Eles acreditaram que aconteceria novamente, e exatamente para que eles pudessem pisar a terra prometida, aconteceu novamente agora, o rio Jordão se abrindo como o Mar Vermelho foi aberto. É isso que nós precisamos entender, pessoal. Nós estamos falando aqui, você vê que milagres, eles se repetem. Quando as pessoas acreditam, quando as pessoas creem, que as mesmas coisas que outros viveram, que outros desfrutaram, que outros presenciaram, quando elas acreditam, a história se repete, o milagre se repete. E não pense você que foi só o Mar Vermelho que foi aberto e o Jordão aberto uma única vez, não. O Jordão foi aberto outra vez também, através de outro também. É a mesma coisa, é aquilo que nós cremos. Quando nós cremos, nós buscamos, nós oramos, nós damos passos de fé. Não tem milagre. Aqui, ó, diga comigo: puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada. Então não tinha que dar os passos? Sim ou não? Não tinha? Então peraí, não poderia falar assim: a hora que vocês puserem os pés, deixa de besteira, botar o pé aqui. Molhar o pé à toa, que vai abrir. Isso é loucura. Isso é fé. Por isso que tem pessoas que não dão um passo de fé, sequer não sai do lugar. Não acontece. Por quê? Porque Deus está observando os nossos passos de fé. Nós cremos, damos passos de fé porque cremos na palavra, cremos no poder de Deus. Cremos nas promessas, como nós lemos agora. Nenhuma, o que o Josué estava dizendo? Olha, nenhuma das promessas feitas pelo Senhor deixou de se cumprir.
Diga comigo, nenhuma das promessas do Senhor, elas deixam de se cumprir. Nenhuma. Só que aí a pergunta é, você crê? Aí é que está. Aí é que está. E aí, trazendo para os dias de hoje, quando você pega, eu não tinha isso para ler não, mas vou colocar aqui agora, tá? Quando você pega Deuteronômio 28, por favor. Vou mostrar para você o que é uma visão e quando a pessoa acredita. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem, diga comigo, cuidadosamente, todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Diga comigo, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros e os rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados, diga comigo, em tudo o que fizerem. Diga, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Quer dizer, não quer dizer que não vai atacar, mas vai ser derrotado. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Eles virão por um caminho, mas por 7 fugirão. Diga comigo, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Diga, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos, diga comigo, e andarem nos caminhos dele. Grave isso, né? Porque às vezes as pessoas querem viver tudo isso, mas não andando nos caminhos dele, andando fora dos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, como nós estamos aqui falando hoje. Pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande, diga comigo, prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga comigo, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Diga comigo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga, vocês emprestarão a muitas nações, ou a muita gente. Diga comigo, de nenhuma tomarão emprestado. Diga, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não cauda, ou seja, só estarão por cabeça e não por cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Grave isso aqui. Leu tudo isso comigo, não leu? Isso quando está dentro da pessoa. Como tem outra promessa que diz, aonde vocês pisarem com a planta do vosso pé, esse lugar será vosso. Eu os abençoarei, aonde vocês pisarem, com a planta dos vossos pés. Essa é a visão que está dentro. Não tem se a mais, não tem se será, está dentro deles. Por isso que desce no Brasil, bem-sucedidos. Estados Unidos, bem-sucedidos. Alemanha, bem-sucedidos. Japão, bem-sucedidos. Argentina, bem-sucedidos. E vai. Aonde pisa. Porque está dentro. Entendeu? Essa é a visão. Deus é conosco. Deus é comigo.
a bênção de Deus está sobre mim. A unção de Deus está sobre mim. Deus prometeu me abençoar. Não tem essa questão assim, será que vai dar certo? Será que Deus vai me abençoar? Está lá dentro, a promessa está lá dentro. Quem está entendendo, por favor? É uma questão da promessa entrar dentro da pessoa. É uma questão da visão estar dentro da pessoa crer, da pessoa acreditar, da pessoa pagar o preço, porque se você prestou atenção na leitura comigo, é tudo condicional, é se. O amor de Deus é incondicional. Você que gosta do cristianismo, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, o amor de cruz é incondicional. As bênçãos, totalmente condicional. Entendeu ou não? O amor de Deus, você quer ser salvo? Salvação. O amor do Senhor por você é incondicional. As promessas do Senhor são condicionais. É se obedecer, se cuidadosamente, fielmente, está ali, ó, seguirem cuidadosamente. E quando nós falamos cuidadosamente, que lição que nós tomamos, né? Está aqui, ó, olha que coisa bacana que o Marcelo acabou de falar. Estamos em reunião, por favor, você me dá licença por um instante? Porque agora eu tenho um compromisso com meu Deus. Não é uma lição? Tem gente que talvez diria assim, nossa, que absurdo, absurdo? Absurdo? Aí está explicado. Por que a bênção acompanha? Por que estão honrados? Por que onde tem pisado são bem-sucedidos? Por que têm crescido? Por que são ricos? Por que são? Fidelidade. Tratar as coisas de Deus com a devida seriedade. Com a devida seriedade. Está dentro de você as promessas, não tem si. Eu já tenho sido fiel para isso. Eu já tenho obedecido para isso. E a palavra vai se cumprir. É por isso que é onde pisa, está certo, está dentro deles isso aqui. É a visão que eles têm. É o Espírito que está dentro deles. Não tem meio termo. E aí, nós precisamos estar atentos assim, pensar assim, ó. Imaginem, pensou? Eu estou cansado. Cansado, às vezes eu vou na igreja lá, o bispo fala algumas coisas, mas eu acho que é coisa de... Esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, de religião. Não sei se isso dá muito certo. Então, eu acho que eu vou procurar um consultor. Aí você procura o consultor. Aí o consultor vira para você e diz assim para você, querido, por favor, quantos anos você tem? Eu tenho tanto. Querido, quanto você tem na sua conta bancária com essa idade? Eu não tenho muito, não. Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua saúde? Como é que está o teu peso? Como está a tua empresa? Como estão a saúde financeira da tua empresa? Como está? Aí você dá coisa, e ele vira para você e diz assim, está tudo certo. Você está colhendo o resultado que merece. Chocante, né? Mas isso serve para refletir. Para que a gente olhe e saber que ninguém é responsável pela minha vida senão eu mesmo. Você não é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Você não é responsável pela minha fé, eu sou responsável pela minha fé. Você não é responsável pelo meu sucesso, eu sou responsável pelo meu sucesso. O que eu vou fazer
Eu sou responsável. Eu sou responsável pelos resultados. Se Deus não está me abençoando mais, eu preciso então estar atento, porque eu sou responsável por isso. Porque as promessas são para todos. E se eu buscar mais, Deus vai me abençoar. Se eu buscar entender o que eu não tenho entendido, Deus vai me abençoar. Se eu buscar a visão que eu preciso, a visão que hoje eu não tenho e eu preciso ter, Deus vai me abençoar. Se isso aqui está escrito e Deus não faz acepção de pessoas, é para mim também. É onde nós temos investido o nosso tempo. No que nós temos investido o nosso tempo. O quanto temos nos preocupado em evoluir realmente. Nós podemos fazer as coisas por fazer, como eu comecei a reunião dizendo isso. Você pode fazer as coisas por fazer. Você pode vir à igreja. Mas você pode vir para ver se algo cai sobre você, mas não para aprender. Não para receber direção, visão. Você pode tratar as coisas mais ou menos, mas Deus não vai tratar mais ou menos. A sua fé pode ser mais ou menos, mas o resultado, para você, ele sempre vai ser para menos. Porque tudo que você faz mais ou menos, o resultado é sempre para menos. Sempre, sempre para menos. Então eu não posso fazer as coisas mais ou menos. Eu não posso ser mais ou menos no que eu faço. Eu não posso ter mais ou menos uma fé. Eu não posso, meio que mais ou menos eu acredito. Eu não posso ser mais ou menos fiel, porque se eu for mais ou menos fiel não vai dar certo. Mais ou menos fiel é ser infiel. Até porque se eu perguntar a você, se você for mais ou menos fiel no seu casamento, vai dar certo esse casamento? Porque mais ou menos fiel no casamento é o quê? Infiel, não tem mais ou menos fiel. Então nós precisamos, a partir de então, com lucidez, espera aí, eu tomo uma decisão. Se as coisas não estão melhores, é porque é responsabilidade minha. Eu preciso fazer o que eu não tenho estado disposto a fazer. Eu preciso fazer tudo com excelência, ser excelente em tudo que faço. Buscar isso. Se hoje eu não tenho agido assim, eu tenho que buscar isso. Porque eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelos resultados. Eu sou responsável pelo que está acontecendo e pelo que não está acontecendo. Sério isso. Mas se a gente quiser vencer, vamos ter que encarar justamente com esse olhar de realidade. E eu confesso a você que a gente estuda bastante a Bíblia, né? Mas hoje ainda pela manhã eu estava comentando isso com os pastores. Porque se você parar para estudar friamente, você vai ver que a vida do judeu é um mistério. Aonde eles pisam, eles são cabeça. Tem algo? Agora estão tentando pesquisar para saber o segredo, não precisa pesquisar. Está aqui. Mas os grandes empresários, os grandes empreendedores estão pesquisando para saber qual é o segredo dos judeus. E o segredo dos judeus está na fé que eles vivem, na fidelidade, na direção que eles seguem à risca, não é mais ou menos, eles seguem de verdade. E funciona. Então, onde eles pisam com a planta dos pés deles, eles praticam aquilo, e dá certo no Brasil, dá certo nos Estados Unidos, dá certo no Japão, dá certo na Inglaterra, dá certo onde eles têm pisado. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos por um minuto. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, se você puder. Pense em tudo isso que falamos. A pessoa chegou com esse choque de realidade e disse: eu estou extremamente abatido, porque
eu ouvi coisas que doeram muito. Mas eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade e eu sou responsável. Nós precisamos parar de transferir responsabilidades. Jogar sempre para o outro, que o outro é culpado, o outro é responsável. Eu faço as escolhas e os outros que são responsáveis. Está errado. Eu sou responsável. Por isso que eu preciso pensar muito bem nas escolhas que eu vou fazer. Porque as escolhas que eu fizer vai produzir um resultado. E eu vou ter o resultado que eu escolhi. O resultado do meu plantio. Você sabe, você já prestou atenção? Olha aqui para mim. Esses dias eu fiz reuniões com os meus pastores, e eles estão aqui, estão me ouvindo, e fiz com a minha família. E disse assim, como outro dia eu preguei com vocês e disse assim, o ser humano, você já prestou atenção que o ser humano se acostuma com tudo? Até com o que não presta ele se acostuma? Até com a dor ele aprende a conviver? Com a humilhação, com o fracasso, ele aprende com a miséria, ele é adaptável. E eu ainda disse assim, eles estão aqui, eles estão todos me ouvindo aqui, meus filhos estão me ouvindo, e eu disse assim, é muito fácil a gente se acostumar com a bagunça, com o feio, com o desorganizado. É muito fácil você se acostumar com coisas que outros que não estão acostumados, chega e já consegue detectar de cara. Quem é organizado, quem é disciplinado, não se acostuma com o feio, não se acostuma com o desorganizado, não se acostuma com a sujeira. Tanto é que se eu perguntasse a algumas mulheres aqui que têm mania de limpeza, então ela entra num lugar, ela já acha aquele cisco, aquele pó, é ou não é? Ela já consegue enxergar lá. Por quê? Tem mania de organização. E isso, trazendo para a nossa vida, é muito fácil você se acostumar com o feio. Outro dia eu peguei meu filho, eu disse assim para meu filho, eu vim, olhei no carro dele, eu vi um negócio no para-brisa, um papel no para-brisa. Falei nada. Passou um dia, o papel estava lá. Passou 2 dias, o papel estava lá. Passou 3 dias, o papel estava lá. Pois eu peguei o papel, embolei e joguei no lixo. Falei, vem cá. Não te incomoda, não? Faz quase 1 semana que eu estou vendo um papel no para-brisa do seu carro. Deixa eu falar uma coisa. Ai, bispo, que coisa pequena. Será? Será? Porque quem se acostuma com a bagunça, com o desorganizado, a vida vai ser uma vida inteira um caos. Bagunçada, desorganizada, tudo fora do lugar, já se adaptou, se acostumou, nada mais porque não está acostumado com a ordem, não está acostumado com a disciplina, não está acostumado com a organização, é tudo bagunçado. E nas pequenas coisas que a gente começa a treinar. Então, eu dizia assim, não vamos nos acostumar com a bagunça, não. Não vamos nos acostumar com o feio, vamos nos acostumar com o bonito. É verdade ou não é?
Vamos nos acostumar com bonito. Tudo que você olha para a sua casa é bonita. Você olha para o seu carro é bonito. Você olha para a sua mulher é bonita. Você olha para o teu marido é bonito. Você olha para o teu escritório é bonito. Porque é muito fácil você acostumar a olhar para o feio e conviver com o feio, e é um caos, e daqui a pouco, isso tem um reflexo lá na frente. Isso tem um reflexo lá na frente. Então, nós precisamos estar atentos com aquilo que está acontecendo. Nós começamos a treinar a nossa disciplina. Pode olhar aqui, ó, a igreja está passando por uma reforma, vai passar por uma reforma inteira. Ela vai passar por uma reforma inteira, do começo ao fim, lá da ponta no fundo. Porque a ideia é que não tenha absolutamente nada que não esteja organizado e bonito. Nada que não esteja em ordem. Porque é muito fácil a gente se acostumar e vai deixando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Parece uma coisa pequena, não é pequena. Quem não começa a trabalhar nas mínimas coisas não vai para as grandes. Entendeu? Quem não começa nas mínimas coisas não pode administrar coisas maiores. Porque Deus não opera no caos, Deus não opera na bagunça. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Ezequias, organiza a tua casa porque você vai morrer. Até para morrer tem que estar com a casa em ordem, gente. É verdade, ué, porque senão ainda morre e deixa um caos aí. Tem que estar com a vida organizada. Até para morrer tem que estar com a vida organizada. Tem gente que a vida está uma bagunça, está falando assim, eu estou querendo morrer. Não, organiza primeiro, senão você vai deixar problema para outro. Não é por aí? Organiza primeiro, porque senão aí vai ficar o caos para o outro resolver. Então deixa organizadinha pelo menos, depois você parte. Depois você fala assim, me recolhe. Nós temos que pensar nisso. Então, vamos buscar de Deus isso. Ó, nós falamos sobre muitas coisas aqui, não falamos? Você conseguiu captar ou não? Porque nós falamos sobre muitas coisas. Nós falamos da fidelidade, nós falamos da bênção que a bênção de Deus faz na vida de um homem. Nós falamos dos passos de fé, o quanto é importante, o quanto a promessa tem que estar dentro de você. Agora nós estamos falando de organização, de disciplina. Não se acostume com feio. Não se acostume com bagunçado. Porque é muito fácil você se acostumar com tudo feio, tudo bagunçado, uma lâmpada queimada, sujeira coisa, o teto com é ferrugem na tua porta, é muito fácil, a gente vai tratando tudo com naturalidade. A hora que você olha, está um caos. A hora que você olha, está tudo um caos, porque você se acostumou. Não vou me acostumar, quero tudo na minha vida vai ser organizado, tudo na minha vida vai ser excelente, eu vou ser excelente em tudo que eu faço, eu não quero que amanhã alguém olhe para mim e diz assim, rapaz, é o seguinte, quantos anos você tem? Como é que está a tua vida financeira, como é que está a tua conta bancária? Está um caos. Como é que está teu casamento? Está um caos. Está tudo certo, você tem a vida que você merece. Verdade, não cuidei, não gerenciei, como nós falamos ontem. Eu quis casar, não quis? Casar não é fácil, eu já abri mão da minha vida de solteiro, já renunciei à vida de solteiro. Eu quis ter filho, filho não se educa sozinho. Não cria sozinho, então tem um trabalho. Então as responsabilidades estão aí. As responsabilidades estão aí. É muito fácil a gente só querer as coisas, mas tem que assumir as responsabilidades. E nós temos que aprender isso. Feche os seus olhos. Peça o Espírito Santo que te dê lucidez, visão, direção, revelação, que te ajude a organizar tudo na sua vida. Uma vida excelente, organizada. E como a bênção, essa bênção toda, que a gente vê, toda essa bênção, esse crescimento, essa prosperidade, derramada sobre a vida dos judeus, aonde quer que eles estejam, tem uma razão. Tem uma razão. Existe uma razão aí. E a razão chama-se
fidelidade, obediência. E o que o Senhor disse é o que tem acontecido. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Você viu como nós lemos ali? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vocês serão benditos na cidade, serão benditos no campo. Bendito o fruto do teu ventre, dos teus animais. Vocês terão para emprestar, mas não tomarão emprestado. E é isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus vai realizar na tua vida. A bênção do Senhor vai estar sobre você. Tua glória me faz bem. Me renovo quando venho.